meditar com você uma palavra que está aqui em Lucas, capítulo 24. E diz assim a palavra, a partir do versículo 13. E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós, e por que estáis tristes? Querido, essa é uma palavra que falou profundamente comigo e continua falando. E hoje eu quero confrontar o seu coração com essa palavra. Essa é uma palavra que trata exatamente do dia que Jesus ressuscitou, do dia em que discípulos souberam que Jesus havia ressuscitado. Portanto, no domingo, as mulheres foram lá ungir o corpo de Jesus e encontraram o sepulcro vazio. E voltaram aos discípulos espantadas, dizendo que haviam visto anjos. E Pedro teve uma atitude rompante, como é do seu caráter, da sua personalidade. Sai correndo na frente de todo mundo para ver o que tinha acontecido. Acontece que nessa mesma hora, nesse mesmo momento, haviam discípulos lá que estavam tão abatidos, eles estavam tão para baixo, que eles não conseguiram ser impactados por esse anúncio das mulheres, de que Jesus não estava lá, de que elas tinham visto anjos e que Jesus tinha ressuscitado. Eles estavam quebrados, eles estavam arrasados, com a fé deles em baixa, porque Jesus havia morrido. Mas eles ficaram tão impactados que nem esse anúncio mexeu com eles. Pelo contrário, mexeu de forma negativa. Eles ficaram com raiva, zangados, não acreditaram, acharam que fosse uma troça daquelas mulheres. E tiveram a atitude oposta à de Pedro. Pedro foi lá correndo para ver o que tinha acontecido. E esses dois, eles falaram: não aguento mais, não sei mais o que fazer, o mestre morreu, essas mulheres estão inventando maluquice e a gente não sabe mais o que vai fazer, vão embora, vamos para outro lugar, vamos para um lugar bem longe daqui, porque isso aqui está uma loucura. E foram embora. E aí aconteceu isso que eu estou lendo aqui. Jesus se aproximou a eles enquanto eles caminhavam para ir embora. Pedro saiu correndo para ver se Jesus estava lá. E esses dois foram andando embora o mais longe possível daquele lugar, porque não aguentavam mais ficar ali. Jesus, naquele momento, não apareceu para Pedro, mas ele foi atrás desses dois. A Bíblia diz que um deles era Cleopas. E enquanto ele andava com esses dois, ele perguntou: vem cá, o que está acontecendo com vocês? Que palavras são essas que vocês estão trocando pelo caminho? Porque Jesus já estava acompanhando eles. E eles estavam falando sobre essas coisas. Aqui na palavra fala assim, olha só.
E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Eis que no mesmo dia. Sabe qual foi esse dia? O dia foi exatamente o mesmo que as mulheres voltaram dando testemunho que Jesus não estava lá e que tinham visto anjos e que os anjos disseram que Jesus havia ressuscitado. E Pedro saiu correndo para o túmulo para ver o que tinha acontecido. Esse foi o mesmo dia que Pedro foi lá para ver se Jesus estava ou não estava lá. Aqueles 2 foram embora. Eles não aguentaram essa notícia dessas mulheres e começaram a conversar entre si sobre isso. E com certeza eles estavam falando sobre o motivo da descrença deles. Quando Jesus caminhava com eles e começou a perguntar: vem cá, que palavras são essas que vocês estão falando aí? E aí eles começam a dizer e falar com ele: você é o único que... Você estava morando onde? Você está em Marte, em Vênus? Você não sabe o que aconteceu? E Jesus deu corda. E eles continuaram falando: não, Jesus era um profeta, era de Deus, e falava que ia fazer. Nós tínhamos a confiança nele, de que ele remiria Israel. Mas aí ele morreu. E se bem que umas mulheres lá voltaram dizendo que o corpo de Jesus não estava lá, que tinham tido visão de anjos. Mas nada, isso é loucura de mulher. Aí Jesus não aguentou e disse: honestos de coração, por que vocês são tão tardios para poder compreender a palavra dos profetas, tudo que foi falado? E ele começa a dizer para eles o que dele se havia na Escritura e que falava que obrigava ele a passar por tudo isso. E eles foram ouvindo aquelas passagens da Bíblia que falava que Jesus haveria de morrer, padecer na cruz e depois ressuscitar. E de repente aquela palavra foi entrando no coração deles e Jesus uma hora falou: tá bom, eu acho que o coração dele já tá bom. E aí ele pegou o pão, abençoou, deu graças e desapareceu somente da frente dele. Naquele momento, eles conheceram que era Jesus. Naquele momento, os olhos deles foram abertos para a verdade. E eles viram que era Jesus que estava ali com eles. Mas sabe por quê? Porque eles andaram com Jesus. Porque eles viam Jesus tomar café, almoçar, descansar, acordar junto deles, porque eles acompanhavam Jesus todos os dias. E Jesus tinha um hábito, uma mania muito abençoada. Ele sempre dava graças por aquilo que ele comia. Ele sempre pegava e partia o pão e agradecia a Deus o Pai. E quando ele fez isso, aí os olhos daqueles se abriram. E você? O que está impedindo você de reconhecer Jesus? O que está obstaculando os seus olhos de ver a graça de Deus andar com você? Jesus anda com a gente todo dia, todos os dias das nossas vidas. Jesus está lá. E Ele fala conosco enquanto andamos. Ele fala conosco enquanto estamos caminhando. Mas muitas das vezes o nosso coração está tão para baixo, está tão abatido, está tão triste, está com tanto medo, assim como estavam aqueles discípulos, que Ele pode estar andando do nosso lado e a gente não reconhece. A gente não ouve aquela voz e não reconhece que é Jesus. Mas veja bem, se você já andou com Jesus, se você já esteve na sua presença, você um momento vai perceber que Ele está ao seu lado, porque Ele faz questão de se revelar quando dá graças para partir o pão. Que você possa ser como esses discípulos, que você, mesmo triste, possa ver que Jesus está do seu lado. Que você, mesmo tendo sofrido tudo que você sofreu,
possa perceber que Jesus está do seu lado, que Jesus te ama, que Ele deixou Pedro no vazio lá, naquele momento, na tumba, no sepulcro, para vir atrás de você. Então, querido, abra os seus olhos. Jesus ressuscitou. Ele vive e agora anda com você todos os dias. Basta você ouvir a sua voz e você receber a sua graça. Que Deus possa abençoar a sua vida nesse dia, em nome de Jesus, como aqueles que foram abençoados no caminho de Emaús. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Eu quero morrer pra viver, pois viver é morrer pra mim mesmo. Eu quero